Chegamos em casa, gente, e já tem uma criança ali, ó, aprontando. Dona Eliane tá lá na cozinha fazendo comida lá, ó. Minha sogra tá ali trocando a Alice. Minha mãe tá aqui guardando as roupinhas da Jade. E meu pai só vem aqui pra casa pra fazer uma coisa: trabalhar. Nunca vi igual, gente. Meu pai é uma pessoa que gosta. Ele vem aqui em casa pra fazer isso, cara. Ele já chega aqui, o que tem pra fazer? Eu falo, pai, vamos fazer qualquer outra coisa? Não, eu quero limpar. O que tem pra limpar?